Bom, meus irmãos, nós vamos hoje para a 9ª mensagem sobre o tema o caráter de Deus. E hoje vamos falar como não se amargurar e buscar vingança em meio aos sofrimentos da vida. Como é que a gente faz, hein? A não se encher de amargura contra alguém que nos fez algum mal e deixar despertar na gente aquele sentimento de se vingar daquela pessoa. Então vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Eu posso adiantar para você que esse é um dos grandes males que tem afligido a igreja no dia de hoje. Como tem gente que frequenta templos, que lê Bíblia, que canta hinos de louvor e adoração a Deus, e tem o coração cheio de amargura, o que é uma contradição, não é? Todos encontraram? Então o texto sagrado diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos orar para que o nosso Deus nos dê compreensão sobre isso. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, chegou aquele momento, meu Deus, de nós alimentarmos o nosso espírito, de nós aprendermos de Deus, de sermos ensinados pelo Espírito do Senhor, para que possamos viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida, para que sejamos pessoas prósperas. E quando eu digo prósperas, eu não estou me referindo a dinheiro, eu não estou me referindo a bens materiais, a casa, automóvel. Eu estou me referindo a uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de confiança em Deus, de descanso em Deus. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Então fala conosco agora, Jesus. Fala com a tua igreja, com os teus pequeninos, com as tuas ovelhas, com os teus escolhidos. Mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Por amor do teu nome eu te peço, meu Pai, e dá-me a sabedoria, a inspiração, para que eu possa explanar aquilo que o Senhor me confiou para fazê-lo, aquilo que veio dos céus, aquilo que veio do coração de Deus para o nosso coração, porque a minha suficiência vem de ti, meu Pai, e por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, e que todos que creem e recebem esta palavra, que digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs amadas, desde que nós fizemos as 5 noites maravilhosas da graça de Deus, que Deus começou a falar coisas de uma importância extraordinária para o nosso viver diário. Eu estava meditando o que Deus tem falado ao longo desses cultos até hoje. Olha, já dá um handicap tremendo para você viver uma vida vitoriosa, para você viver uma vida sobre modo excelente, para você viver uma vida de um relacionamento com Deus perfeito. Só o que nós ouvimos nesses dias.
E tão importante que tem sido. Aqui na contracapa do DVD, diz que a primeira mensagem que nós pregamos, nós falamos como proceder em qualquer lugar, em qualquer circunstância da vida. Nós vimos que a pessoa que tem um caráter de Deus, não importa onde ela esteja, não importa as circunstâncias que lhe cercam, ela vive o caráter de Deus e não tem jeito, como foi o exemplo de José. Aqui na mensagem 2, nós falamos sobre as maquinações de quem tem o caráter do diabo. Na mensagem 3, como proceder para ficar firme diante das tentações da vida. A mensagem 4, o tema foi como não retroceder diante das adversidades da vida, diante das lutas, diante do sofrimento, diante das injustiças. A mensagem 5, nós falamos sobre a escola de treinamento para a vida, que é a escola de Deus. A mensagem 6, nós falamos como descansar em Deus em meio às lutas, esperar em Deus tranquilo, crer que Deus está no controle daquela situação, né? A mensagem 7, a humildade de reconhecer Deus como soberano na hora que você alcança o sucesso, ou na hora que o sucesso repentinamente chega à tua vida. Na mensagem 8, a provação de viver piedosamente em meio ao sucesso, a prosperidade e o poder. E a mensagem 9, que é a de hoje, como não se amargurar e buscar vingança em meio aos sofrimentos da vida. Então esse texto de Hebreus que nós lemos, Deus está dizendo aqui que todos nós, se somos dele, devemos seguir a paz com todos e ao mesmo tempo uma vida de santidade, que não tem nada a ver com santidade de roupa, de não usar calça comprida mulher, de não usar uma maquiagem, não usar um brinco, isso aí não tem nada a ver. Essa palavra santificação aqui, no grego é agiasmo, que significa viver separado do que é profano, que significa dedicação, devotamento, temor reverencial. Então quem vive separado do que é profano, quem tem temor a Deus, quem é devotado às coisas de Deus, tem uma vida de santidade, está vivendo uma vida de santidade. Mas eu quero falar sobre a questão do seguir a paz com todos. Porque aqui não está dizendo seguir a paz com os teus amigos, seguir a paz com as pessoas que te amam, que te fazem bem, que te elogiam. Seguir a paz com o irmão da igreja que senta do teu lado, que sempre conversa com você, que já criou algumas raízes de amizade, porque via de regra é assim, né? Não. O que Deus está dizendo aqui? Seguir a paz com todos, com os bons, com os maus, com os que te fazem bem, com os que te fazem mal, com aqueles que te elogiam, com aqueles que te criticam, com aqueles que sentam do teu lado, com aquele que senta lá no último banco da igreja, com aquele que é simpático aos teus olhos, com aquele que você tem uma antipatia gratuita, que eu não entendo como é que uma pessoa sente antipatia contra outra, só em olhar. Eu tenho antipatia de fulano. Não entendo, sinceramente não entendo. Então é isso que Deus está cobrando aqui. Agora, no versículo 15, Paulo diz que nós devemos atentar diligentemente para essa ordenança de Deus, pois ele diz, quem coloca isso em prática, vai viver uma vida sobre modo excelente, vai ver Deus se manifestar na sua vida, mas quem não coloca isso aqui em prática, ele diz, vai se separar da graça de Deus, e aí vai surgir no coração dessa pessoa uma raiz de amargura, vai brotar dentro dela uma raiz de amargura que vai perturbar não somente a pessoa, mas que essa amargura vai contaminar muita gente.
Olha como nós vamos tratar de um tema importante. Quer dizer que a amargura é como um veneno que vai se desenvolvendo dentro de você, que vai se desenvolvendo no teu coração. Você vai se envenenando pouco a pouco, sem tomar conhecimento, sem se aperceber. E o que é mais grave, as pessoas que convivem com você também vão sendo envenenadas. É como a pessoa que fuma cigarro. Hoje não, porque hoje todos nós sabemos os malefícios que o cigarro faz. Na minha época ninguém sabia. Parecia uma coisa, só o charme de fumar, que não provocava câncer e tantas outras desgraças, né? Hoje a gente sabe que provoca. Mas a pessoa que mais é prejudicada com fumo é aquela pessoa que fuma passivamente. O que fuma ativamente, ele é prejudicado. Mas aquele que fuma passivamente é mais prejudicado ainda. Ou seja, o sujeito está aqui fumando, você sabe que ele está se envenenando. Você sabe que ele está se candidatando a ter um câncer ou qualquer outra doença terrível. Mas as pessoas que estão em volta dele, que não fumam, mas que estão sem querer aspirando a fumaça do cigarro, vão sofrer maiores danos do que ele próprio. Você sabia disso? Que a fumaça do cigarro, para quem está em volta, é muito mais danosa do que para aquele que está com o cigarro na boca. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Segure um pouco aí. Vamos lá em Romanos, capítulo 12. Versículo 18. Agora Paulo diz à igreja de Roma: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens, com os bons e com os ruins. Por que, querido, no que depender de vós? Que tem coisas que não dependem da gente. Às vezes você quer ter paz com a pessoa e a pessoa não quer ter paz com você. Ela não aceita. Aí que você não pode fazer nada, né? Mas no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Mais adiante, Efésios capítulo 4. Versículo 31 e 32. Agora o Espírito Santo diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Longe de vocês toda e qualquer amargura, toda e qualquer ira, gritaria. Tem coisa pior do que uma pessoa que grita. Só sabe falar gritando, exaltada, exasperada, e a voz aumenta, e parece que o quarteirão inteiro vai ouvir o que a pessoa está falando. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo dias onde a amargura, esse sentimento perverso, esse veneno que começa a brotar no coração das pessoas, tem tomado conta das famílias, tem tomado conta da sociedade e tem tomado conta até das igrejas. O que tem de gente dentro das igrejas amargurados, você não faz ideia. Nós temos visto crianças amarguradas por causa dos pais, pais amargurados por causa dos filhos, filho problemático, filho que é injusto, e aí o pai não conhece a palavra, não sabe como colocar um escudo protetor contra isso, começa a se amargurar. A pessoa que é divorciada se amargura por causa do ex-cônjuge, isso é muito normal. Os filhos de casais separados estão aí amargurados porque os pais se separaram, porque os pais se divorciaram.
Há irmãos que vivem amargurados uns com os outros por causa de rivalidades dentro da família. Às vezes o pai e a mãe demonstram preferência por um mais do que por outro. Aí começa a se amargurar e ter rivalidade. Às vezes por causa de heranças, né? Começa a haver disputa. Não, papai tem isso, papai tem aquilo, eu quero aquilo outro, outro não, aquilo é que é meu. E começa aquela rivalidade e começa a nascer a amargura. Quantas famílias a gente conhece que eram extremamente unidas em amor, mas agora estão aí completamente destruídas, porque a amargura brotou depois que foi feita a leitura de um testamento. Pai morreu, juiz reúne a família e vamos abrir o testamento e ver qual foi a vontade dele. Olha, a vontade dele foi que isso ficasse para fulano, isso para ciclano. Aí começam as insatisfações, começa a amargura, e de repente aquela família que era unida em amor se transforma numa família desunida em guerra. Eu já vi isso acontecer, inclusive em pessoas da minha parentela. Então, a amargura no trabalho, empregados que têm ressentimentos uns com os outros, que têm ressentimento com o patrão, com o gerente, com o seu superior. Há amarguras dentro da igreja, membros que são amargurados com o pastor que estão aí amargurados com os membros da igreja. Só que tem alguns sintomas que mostram se já há no teu coração uma raiz de amargura, para você tomar cuidado, porque se tiver, você tem que arrancar fora, porque isso é veneno. Isso vai destruir tua vida, isso pode destruir teu casamento, isso pode destruir tua vida profissional, isso pode destruir teu relacionamento com os teus filhos, isso pode destruir a tua paz. Por exemplo, alguém já falou alguma coisa que ofendeu você? Ou fez alguma coisa que te feriu profundamente? Quem já passou por isso? Eu já levantei minha mão logo. Acho que todo mundo, né? Todos nós, não é verdade? Então vamos fazer o teste da amargura. Não se faz o teste para ver se tem diabetes, né? Não se faz o teste para ver se tem ácido úrico e etc. Tem o teste aqui da amargura. Deixa eu perguntar para você. Quando essa pessoa te ofendeu, quando ela fez alguma coisa que te feriu, e de repente você está num determinado lugar, e essa pessoa chega de supetão e fica no mesmo ambiente que você está, como é que você reage? Você se sente incomodado, mas aí finge que não está incomodado, coloca aquele sorriso amarelo nos lábios, e demonstra até estar feliz de estar vendo aquela pessoa. Oh, que prazer te ver. Mas por dentro, ai, isso eu te pego, ai, você me deve. Ou então, viu que a pessoa entrou no mesmo ambiente que você está dentro de uma sala, sei lá, em qualquer lugar, você de propósito se vira para o outro lado, para procurar ignorar a presença dela. Ou então, eita, chegou fulano, espera aí, tira o celular do bolso, ah, sim, eu vou até dar uma saída aqui para a gente falar melhor, tá? E sai fora do ambiente. Outra pergunta. Quando você ouve a voz dessa pessoa, quando você ouve, por exemplo, o nome dessa pessoa, isso já tira você do sério? Isso já irrita você? Você já sente aquele gosto amargo na boca, só em ouvir o nome da pessoa ser pronunciado? Você se sente mal quando alguém te dá uma notícia boa a respeito daquela pessoa? Aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te fez mal. Aí de repente vem alguém de lá e diz, poxa, sabia que fulano foi promovido no trabalho? Ele agora é o diretor da empresa. Eu preferia que você nem me contasse isso.
você me contasse que ele perdeu o emprego, está passando fome, eu ia até se sentir bem. Mas você me dá uma boa notícia sobre ele. Como é que você se sente? Hein? Outra pergunta. Você tem aquele desejo secreto que aquela pessoa sofra algum fracasso, ou até coisa pior, que às vezes você não transmite isso para ninguém, mas dentro, eu não vejo a hora dele me pagar, vai acontecer alguma coisa com ele, eu não morro sem ver isso. Já viu como as pessoas falam assim? Como é que é com você que está aqui? Você de repente fica imaginando você tendo um diálogo com essa pessoa, onde você humilha, onde você coloca ela numa condição de derrota, e você diz, poxa, aí eu me sentiria muito bem. Outra pergunta. Você tem a tendência de conversar com outras pessoas a respeito dos erros daquela outra, a respeito das falhas que aquela pessoa que te ofendeu tem? Não está entendendo essa pergunta? Olha, se você respondeu positivamente a qualquer uma dessas perguntas aqui, pode ter absoluta certeza. O diagnóstico desse teste é que você já tem no teu coração uma semente de amargura brotando. Se respondeu positivamente a qualquer pergunta, não precisa ser toda, não basta uma. E aí eu quero dizer para você, fuja disso. Tira, meu querido irmão, essa semente venenosa do teu coração, porque a amargura, ela vai afetar você fisicamente. A amargura vai provocar em você pressão alta, insônia, nervosismo, indigestão, úlcera gástrica, estresse emocional violento. É isso que causa. Pode provocar um infarto, pode provocar um AVC, pode provocar um câncer. Olha quanta desgraça um sentimento de amargura pode fazer acontecer na vida de uma pessoa. E o pior, isso vai contaminar todas as pessoas que convivem com você. Uma esposa amargurada produz um marido amargurado, ela faz com que o casamento dela fique amargurado. Pais amargurados criam filhos amargos, os filhos ficam nervosos, os filhos ficam inseguros. Olha, irmãos, a amargura é uma doença espiritual altamente contagiosa. É contagiosa, ela contamina muita gente, ela é capaz de destruir uma família inteira. Olha o perigo que é isso. Então, se você já está contaminado por essa doença, olha, você precisa se curar urgentemente. Mas urgentemente mesmo. Pastor, e como é que eu encontro um remédio para me curar desse mal que é tão grave? Como é que eu encontro uma medicação para isso? A medicação está aqui na Bíblia. Vou passar para você agora. Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 e 24. Acharam? O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha, deixa eu falar uma coisa séria para você aqui. Irmãos, não se engane, por favor. Se há amargura no teu coração, o problema está em você.
Se há amargura no meu coração, o problema está em mim. Ou você cometeu algum erro contra alguém, com palavras, com pensamentos, com ação, ou então você teve uma atitude errada em relação à pessoa que te ofendeu. Mas o problema está em você. O problema está em mim. Não está no diabo, não está em Deus, não está em ninguém. Então, olha o que ele está dizendo. Peça a Deus para sondar você. Peça a Deus para mostrar se há alguma semente de amargura no teu coração. Olha, extirpa isso hoje da tua vida. Eu sou humilde para dizer a você, eu já lutei com amargura no meu coração em relação a pessoas da minha família, pessoas da minha parentela, gente que me feriu, gente que me machucou, gente que me traiu, gente que agiu desonestamente comigo, gente que não me respeitou, e eu fiquei profundamente amargurado com essas pessoas. Eu já tive problemas sérios com isso aqui. Olha, teve um momento que a amargura cresceu tanto dentro do meu coração que eu tive pressão alta, eu tive gastrite, eu passei a sofrer de insônia, eu tive que ir no médico pedir para ele me receitar Rivotril, porque eu tinha que tomar umas gotas de Rivotril para poder dormir, que eu não conseguia dormir de noite. Eu passei a sentir dores no corpo. Eu fui no médico, meu amigo, doutor Agamenon. Doutor Agamenon, olha, eu estou sentindo dores no corpo inteiro. Nos dedos, nas juntas, nos ombros, nas costas, nas pernas. Olha, eu não estou aguentando. Aí ele disse, deita aqui. Fez a acupuntura, aplicou aquelas agulhinhas, disse, fica aí 40 minutos com essas agulhas aí. Diminuiu a luz, botou uma musiquinha legal para eu ficar ouvindo. Quando passou os 40 minutos que eu levantei, eles procuram as dores. Digo, não tem. O que o senhor fez? Ele disse, você teve aborrecimento com alguém? Eu tive. Passou alguma decepção? Passei. Alguém te feriu? Feriu. Teve raiva? Tive. É por isso. Essa é a causa. Então, ou você tira isso do teu coração, ou daqui a pouco volta tudo de novo. E o que é mais grave, isso pode fazer você ter um infarto fulminante. Isso pode fazer você, bonzinho de uma hora para outra, ter um derrame cerebral. Então eu posso falar sobre isso para a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem amargura no teu coração, tira isso hoje. Seja humilde, mostre que você é de Deus, confesse que você tem amargura e diga, eu vou tirar, eu não quero ter isso mais no meu coração. A partir de hoje eu vou extirpar completamente. Porque o que você faria se você fosse num médico e o médico olhasse assim para o teu braço e visse uma simples verruga? Mas o médico, com a experiência que tem, dissesse, vamos fazer um exame dessa verruguinha aí? Por que não? Eu quero fazer. Aí manda fazer o exame e diz, olha, eu estava desconfiado. Isso é um melanoma. Um dos piores cânceres que tem. Isso se espalha pelo organismo inteiro. Imagina um médico dizendo isso para você depois de um exame. O que é que você faria? Você ia virar para o médico e dizer, tá bom, doutor, mas deixa por enquanto ela aqui, está pequenininha, eu não quero mexer com isso, deixa passar mais um tempo, depois a gente vê isso. Ou você ia dizer, doutor, eu quero tirar isso hoje. Já que não se espalhou ainda, eu quero arrancar isso hoje. Como é que você faria? Arranca agora, eu quero extirpar isso hoje. Se puder fazer a cirurgia agora, eu quero agora. Então, faça o mesmo, meu irmão, em relação a essa coisa da amargura. Faça o mesmo, não deixe que esse sentimento de amargura destrua a tua vida, destrua a tua saúde, destrua a tua família, destrua o teu relacionamento com os teus filhos, destrua a tua vida profissional, destrua a tua vida financeira, destrua teu tudo. É isso que Deus está falando com você.
Volte em Efésios. Efésios capítulo 4. Vamos ler outra vez. Versículo 32. Olha o que Deus diz aqui. Olha o remédio para a amargura. Para curar a amargura. Ou para evitar de ser contaminado por ela. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que é que ele está dizendo? Perdoe como Deus te perdoou. Da mesma maneira que Jesus te perdoou, e olha que nós não éramos fáceis. Aliás, não somos fáceis. Mas como Deus nos perdoa, né? Então, perdoar a fim de ser perdoado. Então, a falta de perdão acaba conduzindo você, meu irmão, a uma vida totalmente caracterizada pela amargura, por um desejo de vingança, por uma insatisfação na vida. Esse é o grande drama, esse é o grande problema. A Organização Mundial de Saúde diz que o número de pessoas que são atingidas pelas mais variadas doenças hoje tem como foco das doenças a amargura da alma. Olha que coisa perigosa, gente. E as pessoas não se dão conta, né? Não se dão conta. Bom, eu quero falar um pouquinho mais de José. José, ele manteve o caráter de Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância da vida. Se ele estava em Canaã, na família, ele era um rapaz de caráter. Se ele foi para o Egito como escravo, ele manteve uma postura correta, uma atitude de Deus, né? Se as coisas estavam correndo bem, ele tinha caráter. Se estava correndo mal, o caráter de José era o mesmo. Então a gente já viu que ele resistiu à tentação sexual. Ele não retrocedeu diante das adversidades da vida. José não permitiu que o sucesso, a prosperidade e o poder subisse para a sua cabeça. Só que agora, José é o governador do Egito. Só que agora, ele está num cargo cujo poder é violentíssimo. E o que é que isso significa? Significa que agora José tem a possibilidade de se vingar dos irmãos. Ele tem a possibilidade única de ir à forra. Agora eu sou governador, agora eu tenho poder nas minhas mãos, agora aqueles meus irmãos canalha me pagam. O que eles fizeram comigo, agora eu vou dar o troco. Aquela mulherzinha safada de Potifar, que me caluniou, que fez eu morfar 3 anos na prisão, aquele Potifar injusto, agora vão me pagar. Aí eu pergunto, ele numa condição de poder, governador do Egito, como é que José vai reagir? Como é que José lidou com essa questão da amargura? Como é que José conseguiu, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas injustiças que foram praticadas contra ele, manter um espírito dócil? Como é que ele conseguiu isso aqui? Porque, irmãos, aos olhos humanos, José teria todos os motivos do mundo para ser um homem cheio de amargura, para viver uma vida amargurada, para viver sempre com aquele sentimento de se vingar de alguém. Tinha todos os motivos. Foi odiado e rejeitado pelos irmãos. José foi duramente repreendido pelo pai quando ele conta um dos sonhos. Quer ver? Só para a gente relembrar. Gênesis capítulo 37. Encontraram? Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos.
Por isso o odiaram ainda mais. Aí quando você vai no versículo 10, ele tenha tido um outro sonho, e aí conta para o pai dele. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que você teve? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos-nos perante ti em terra? Quer dizer, ele esperava a compreensão do pai, e de repente ele recebe uma dura. Que sonho é esse, maluco, rapaz? Você é um garoto de 17 anos, você está dizendo que Deus te deu um sonho, que vai vir eu, tua mãe, teus irmãos, e vamos se inclinar perante você em terra? Aí o pai agora se põe contra ele. Olha quantos motivos para esse rapaz começar a deixar o coração ficar cheio de amargura. Chega lá na frente, é acusado injustamente pela mulher de Potifar, é vítima de uma calúnia. Olha, nada machuca mais a nossa alma do que injúria, calúnia e difamação. Porque às vezes você leva anos construindo a tua reputação, e de repente, meu irmão, vem alguém de lá e com uma única mentira mancha, macula aquilo que você construiu durante tantos anos. E quando isso acontece, a coisa mais fácil do mundo é nascer dentro da gente um desejo de vingança, uma vontade de se vingar. Imagina a calúnia que esse cara sofreu, sem ter feito nada, né? Quer ver um outro motivo? Ele foi julgado e condenado injustamente por Potifar. Você já imaginou? Você trabalha para uma pessoa, fazendo tudo certinho para aquela pessoa, sendo fiel, sabe? Fazendo tudo com amor, com todo o zelo. De repente alguém vem de lá, faz uma acusação contra você, e essa pessoa a quem você foi tão fiel, demite você sem sequer te ouvir. Imagina. Poxa, o cara nem me ouviu. O cara nem procurou ouvir a minha versão. Não deu nem oportunidade de eu me defender. Já disse: joga na prisão esse cabra. Jogou na prisão. Quer dizer, uma situação desta, olha, é uma oportunidade muito grande para que a pessoa deixe uma raiz de amargura começar a brotar dentro do coração. A pessoa fica: que foi que eu fiz? Que injustiça, como é que pode uma coisa dessa? Como é que esse cara age assim comigo? 10 anos trabalhando para ele, nunca fiz nada errado, ele conhece o meu caráter, ele conhece a minha conduta, e aí lança uma mentira contra mim, e ele, sem me ouvir, já me julga, já me condena, sem me dar chance de defesa. José foi esquecido pelo copeiro-chefe. Interpreta o sonho do copeiro, diz: olha esse sonho que você sonhou, garoto. Deus está dizendo que Faraó vai te perdoar, vai te colocar de volta trabalhando para ele, você vai ser o homem de confiança para servir as coisas a Faraó, você vai voltar a ocupar o lugar do copeiro-chefe. Mas por favor, quando você sair daqui, não vai demorar muito, se lembre de mim. Interceda por mim junto a Faraó. Conta para ele a minha história. Eu estou aqui injustamente. Eu não pedi para vir para o Egito. Eu não escolhi estar nesse país. Eu estou nessa prisão sem ter feito nada de errado. O cara sai, nem se lembra de José. Que ingratidão violenta. Olha, esse espírito de ingratidão, meu irmão, tem sido uma coisa muito comum nos dias que nós estamos vivendo, mas muito comum mesmo. Às vezes você vai no trânsito, aí você vai numa avenida, não precisa ser faixa de pedestre não, porque na faixa de pedestre tem que parar. Prioridade é do pedestre, precisa ter sinal, precisa ter nada. Nós brasileiros é que somos mal educados, por isso somos um país de terceiro mundo. Nos países de primeiro mundo, o carro vem, vê a faixa de pedestre, você está na calçada, o cara já para. Aqui você já está entrando na faixa, se bobear o cara passa por cima. Mas você vem com o teu carro numa rua, aí vem uma pessoa na calçada querendo atravessar,
você para, a pessoa passa, não é capaz de dizer nem obrigado. Um engarrafamento monstruoso, pega essa Bezerra de Menezes aí, ou essa Costa, a Bezerra aí? Hã? Não, aqui vai para Parangaba. Zé Basto, né? Na hora do rush, aí tem uma porção de ruas transversais, né? E os carros estão ali, engarrafamento, aquela fila, e se ninguém parar, o cara não entra. Vai esperar ali até cansar. Aí você vê uma fila ali, você pega e dá uma deixa entrar uns 2 ou 3, né? Olha, dificilmente alguém baixa o vidro e faz assim, obrigado, legal. O cara entra, tá nem aí, né? Então a verdade nua e crua é que nós vivemos no mundo da ingratidão, meu irmão. E José passou por essa questão da ingratidão. O copeiro-chefe se esqueceu dele. José poderia, diante de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ter se enchido de amargura, poderia ter sido dominado por um sentimento de vingança. Ele poderia ter dito, rapaz, olha, eu estou amargurado, eu não aguento mais, é uma atrás da outra. Começa com meus irmãos, com inveja de mim, porque eu sou espiritual, porque eu não faço as trapalhadas que eles fazem, as desonestidades que eles fazem. Depois Deus me dá um sonho, eu vou com toda a pureza relatar o sonho, eles ficam me odiando mais ainda. Vou pedir apoio ao meu pai, conto o sonho ao meu pai. Ao invés de meu pai ser compreensivo comigo, me dá uma bronca, como se eu estivesse falando um absurdo, como se eu estivesse falando alguma barbaridade. Meus irmãos me vendem como escravo, estou na casa de Faraó, o cara me coloca numa posição melhor, para eu não sofrer tanto. Não demora muito, vem a mulher do cara e me lança uma calúnia. O cara não pensa 2 vezes, me joga no fundo da prisão. Eu faço bem a esse copeiro-chefe. O cara sai daqui, já se passaram 2 anos, ele nem se lembra que eu existo. Ele não poderia ter pensado assim? Não aguento mais, estou sentindo uma angústia no meu coração, mas eu vou me vingar dessa gente. José não usa um raciocínio que é muito comum na sociedade hoje. Não, é só esperar. A vingança é um prato que a gente come frio. É um prato que a gente come frio, a gente espera esfriar. Deixa esfriar, tá? Quando ninguém menos espera, a gente dá o troco. José não faz isso. Sabe por quê, irmão? Olha, esse sentimento de vingança é um terreno extremamente fértil para que a amargura se estabeleça na tua vida, se estabeleça no teu coração e comece a envenenar a tua existência, comece a envenenar a tua vida. Cuidado com esse negócio de sentir desejo de vingança. Eu mostrei na abertura dessa mensagem que Hebreus diz que quando a pessoa se deixa contaminar por esse sentimento de amargura, ela vai acabar contaminando muitos que estão ao redor dela. Olha a gravidade disso aqui. Não é só você que fica contaminado. Quem se relaciona com você, quem convive com você, acaba sendo contaminado e começa a ter o mesmo sentimento de amargura que você tem. Pode reparar, uma característica de uma pessoa que está amargurada, de uma pessoa que já deixou que o sentimento de amargura brotasse no seu coração, é que onde essa pessoa está, ela contamina todo o ambiente. Vê se está todo mundo alegre, tudo tranquilo, aquele clima leve. Você chega, cheio de amargura, o ambiente fica pesado. Muda tudo. Começa a contaminar todo mundo. Quando abre a boca, é só para destilar a amargura. Por isso que é veneno. Olha, você sabe por que José não se tornou um homem amargurado?
Você sabe qual foi o segredo desse homem aqui? Vou te dizer. Primeiro lugar, porque José creu que toda aquela situação que estava acontecendo com ele, desde a época dos irmãos até o momento que ele está na prisão, estava sendo permitida por Deus para o bem dele. José cria obstinadamente nisso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ao invés de ficar com raiva, ao invés de guardar sentimento de amargura, de vingança, ele dizia: olha, Deus está no controle de tudo. Eu creio. Se Deus está permitindo que esses meus irmãos façam isso comigo, tem algum bem para a minha vida que vai acontecer lá na frente. Tem algum propósito bom de Deus. Entendeu? Aí ele não sentia raiva. Ele não ficava com aquele sentimento de querer se vingar. Segundo lugar, José não se tornou um homem amargurado porque ele era um homem perdoador. Perdoava. Olha, o perdão, ele funciona como uma vacina contra a amargura. Se você perdoa, dificilmente a amargura vai se instalar no teu coração. Todas as vezes que eu dei bobeira e demorei a liberar perdão para alguém, a amargura entrou na minha vida. E eu me dei mal. Eu me dei mal, meu irmão. Sabe? Saúde explodindo, acabando com tudo. Então, liberar perdão é um antídoto contra a amargura. Creia nisso. E por fim, José não se tornou um homem amargurado, porque em nenhum momento da vida dele, ele cultivou esse sentimento de vingança no coração. Em nenhum momento. Nunca ele pensou de se vingar dos irmãos. Nunca ele pensou de se vingar da mulher de Potifar. Do próprio Potifar. Porque ele agora, como governador do Egito, com todo o poder nas mãos, imagine. Nós vamos ver uma historinha bonita que acontece daqui para frente. Há uma seca violenta na terra, fome para tudo quanto é lado. E aqueles irmãos perversos, sem saber que José era governador do Egito, tem que sair de Canaã e ir comprar mantimento no Egito. Só o Egito tinha comida para vender. E José era a única autoridade que tinha o poder de dizer: vende para esse, não vende para esse. Hã? Imagina. Como é que ele reage? A gente vai ver. Então ele nunca nutriu o sentimento de vingança no coração, porque José deixava tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos de Deus. Abre Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Todos acharam? Olha o que Deus diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, dai lugar à ira de Deus, não é a tua, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está vendo? Não te vingue. Não faça nada contra que te fez o mal. Perdoa. Não deixa ficar nenhum ressentimento no coração. E quando alguém disser: mas você não vai fazer nada, rapaz, você deixou para lá, já perdoei, está na mão de Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Eu não vou tomar a frente de Deus para nada.
Para a gente terminar, Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Aleluia. Está vendo? Vou me vingar. Vou à forra. Tá, não faça isso, Deus está dizendo. Espera pelo Senhor. Deus vai te livrar disso. Deus vai te livrar desse mal. Deus vai te livrar dessa encrenca aí que te colocaram. Deus vai cicatrizar essa ferida. Fica calmo, fica tranquilo. Tremendo, né? Espera pelo Senhor. Amém, irmãos? Olha, mesmo depois da graça de Deus, puxa vida, quantas pessoas já me fizeram mal, gente que esteve aqui no nosso meio, que dizia que me amava, sabe? Depois me traíram, saíram da igreja, falaram mal de mim, sem motivo, sem razão. Poxa, eu sempre tive o maior cuidado do mundo para não deixar sentimento de vingança ficar no meu coração. Vocês lembram do Renato? Renatão, carioca, que a gente chamava de irmão Renato, que sentava no primeiro banco, um negão de 2 metros de altura, cantava no louvor. Um dia eu convidei para ele ir para a rádio comigo. Vamos para a rádio, de repente você aprende a fazer rádio. E todo dia eu pegava o irmão Renato ali no... Como é que chama ali? Onde a tua ex-namorada morava? Cristo Redentor, Pirambu, aquela área ali. Só que um dia, quando eu ia chegando próximo da casa dele, aí a rádio estava fora do ar, eu liguei para o locutor ligou para mim, disse: pastor, olha, não venha não, que deu defeito no transmissor, e só no final do dia é que a rádio vai voltar ao ar. Aí ele já estava me esperando em frente, eu parei, irmão Renato, não vai ter. Pastor, desce aí para tomar um cafezinho. Eu digo, não precisa não. Desce, pastor. Aí eu, tá bom, vamos tomar um café. Aí disse, puxa vida, eu fiquei chocado com a pobreza dele. Porque às vezes a gente se engana pela aparência, né? Ele sempre se vestia direitinho, estava sempre bem ajeitadinho. Puxa, quando eu entrei na casa, não tinha um sofá, colchão no chão, sabe? Olha, uma tristeza. E ele trabalhava como treinador do Sub-20 do Ceará. Mas o clube pagava uma miséria para ele, R$300 por mês. Eu digo, puxa vida, irmão. Tá bom, aí começamos a ter essa intimidade. A igreja de Natal começou a funcionar e um dia ele disse, pastor, meu maior sonho era ir conhecer a igreja de Natal. Se eu pudesse ir com o senhor numa dessas viagens, eu digo, vamos. Aí combinou, naquela época eu fazia o culto da manhã de domingo, né? Acabava o culto, meio-dia e meia, 1h, pegava o carro aqui e saía igual um louco para chegar às 7 da noite de Natal e chegava. Aí ele foi comigo. Ficou na minha casa. Levei para ele conhecer Natal, o irmão, né? Conheceu Natal, mostrei, tal, ele, pastor, estou encantado com Natal. Ô cidade linda, eu vou morar nessa cidade. Tomou a decisão de morar em Natal e foi mesmo. Foi procurar casa, vendeu a casa que ele tinha aqui com a mulher dele. Só que ele ficou na minha casa 6 meses. Não foram 6 dias. Não foram 6 semanas. Foram 6 meses. Ele dentro da minha casa. Ele, a mulher, a filha, sabe?
Ia ver uma casa para comprar, eu estava aqui, eles diziam, não, vou esperar o pastor chegar, eu quero que o pastor veja. Eu confio muito na opinião do pastor. E era assim. Se estabeleceu em Natal. Eu fui visitar o ABC, o América, o Alecrim, para ver se conseguia um emprego para ele. Dizendo, olha, esse cara é bom. Dei uma chance a ele como técnico. Ele fez curso com Tele Santana, com Vanderlei Luxemburgo. Os caras achavam até que eu era empresário dele, né? Sou empresário dele? Disse, não, sou pastor. É que ele é da nossa igreja, eu quero ajudá-lo. Ver se uma porta se abre. Só que não abria porta nenhuma, meu irmão. Nunca se abriu porta. Tínhamos uma rádio comunitária. Eu dizia, irmão, vem aqui. Vem toda manhã, anuncia a tua escolinha de futebol. Ele alugou lá um campinho. Aí os alunos iam, se matriculavam, ele ficava dando aula para as crianças, né? Ganhava um trocadinho, mas a coisa não andava. E eu sempre fiquei encucado. Digo, por que não anda? Por que Deus não faz as coisas na vida desse homem prosperar? Ajudava da maneira que eu podia. Depois de 2 anos, sabe o que ele fez? Se juntou com uma turma lá, saíram da igreja e abriram uma igreja. E botaram ele como pastor. Ele nunca falou comigo, nunca disse nem obrigado, estou saindo. Tá. Não, nunca deu um obrigado. Depois é que pessoas se encontraram com ele, disseram, mas rapaz, por que você fez isso? Porque o pastor nunca me deu chance para ser pastor, e os irmãos me deram chance, já estão me pagando R$400 por mês. Só que não demorou 3 meses, acabou tudo. Imagine você fazer isso com uma pessoa e a pessoa te pagar dessa maneira. Eu nunca deixei que um sentimento de vingança entrasse no meu coração. Eu nunca me amargurei. Não vou dizer que nunca fiquei triste, fiquei. Mas foi rapidamente. Você fica triste naquele momento ali, rápido. No dia seguinte está tudo certo. No dia seguinte eu já entendia. Olha, se ele saiu e fez isso, foi porque Deus quis que ele saísse. Foi Deus que tirou do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Então, se você tem no teu coração amargura, está uma pessoa amargurada, está uma pessoa azeda, está uma pessoa que está vendo a vida em preto e branco, ou como é ruim você vê a vida em preto e branco. Quem tem depressão ou já teve, vê a vida em preto e branco, perde a alegria de viver, perde a motivação, perde de enxergar valores nos pequenos prazeres da vida. A pessoa não enxerga mais, né? Eu disse aqui nos cultos passados, a gente tem que aprender, nos cultos passados não, quando eu preguei lançai o vosso pão sobre as águas, aprender a dar valor aos pequenos valores da vida. Lembra que eu falei? Você chegar em casa, estar ao lado da sua mulher, do seu marido. Você deitar, assistir um bom filme, juntinho. Puxa, isso é um valor inestimável. Você ter os teus filhos ao teu lado. Netos que dão um sorriso para você, que parece um anjinho. Isso é um valor enorme. Você ir a uma praia com a família, sentar na areia, ver as crianças correndo daqui para lá. Vamos na churrascaria ali e tal. Não, vamos na pizzaria. Não, vamos na beira-mar tomar um sorvete. Nos 50 sabores. Só que ali é caro para burro, né? Mas o sorvete é gostoso. Mas vale a pena, é caro, mas é bom, ué. Que é bom que está caro. Sabe, isso são coisas que as pessoas perderam o tino e não sabem mais dar valor a essas coisas. As pessoas só querem dar valor a muito dinheiro no banco,
carro novo todo ano, saindo da concessionária, ter dinheiro para detonar no cartão de crédito, comprar roupas de grife. Não, irmãos. Não. Dê valor aos pequenos valores da vida. Aos pequenos valores da vida. Quem aqui tem filhos? Eita! Todo mundo é? Oh, igreja fértil! Coisa boa, rapaz! Aqui, 1, 2, 3, 4, 3. Você tem filhos, Carlos, já? 3 aqui em cima do altar tem. Aí praticamente todo mundo levantou a mão. Deixa eu só dizer uma coisa para você, para a gente terminar. Às vezes você reclama de tantas coisas. Às vezes você fica amargurado, triste, abatido. Eu ontem estava assistindo o jornal. Puxa vida. Eu ainda estou com o meu coração desse tamanho, apertado aqui, de uma reportagem que eu vi. O sujeito separou da mulher. Aí a mulher não queria mais reconciliação com ele, porque não era um cara muito bom, era uma pedra ruim mesmo. Aí ele disse: olha, um dia você me paga. No dia do teu aniversário você vai ter uma surpresa. E no dia do aniversário, ele pega o filho com a mãe para dar um passeio. Não, vou levar ele ali no parque, já trouxe uma bicicletinha que eu comprei. A mãe, tá lá bom, leva. O sujeito para o automóvel, num posto de gasolina, afastado das bombas, ninguém viu, mas tinha uma câmera. E ele passa para o banco de trás, a criança com 2 anos. 2 aninhos. E ele matou o próprio filho de soco. Batia, chega, o carro balançava assim. Imagina a estupidez desse canalha. Aí descia, ia na loja de conveniência, tomava uma cervejinha, voltava, entrava de novo e pum, 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 até que matou. Quando eu vi o desespero da mãe, o desespero dos pais dele, o pai dizendo: meu filho é um monstro. Eu não criei filho para fazer isso. A mãe dizendo: eu perdi 2 filhos. Perdi ele e perdi o neto. Meu neto era como se fosse um filho. Então quando você vê essas coisas, você começa a dar valor aos pequenos valores da vida. Se essa mãe, se esse pai pudesse escolher em perder tudo que tinha, para isso não acontecer, ele aceitaria perder tudo que tinha. Mas aí não pode mais. E hoje, a televisão mostrou outro caso. Outro caso. O cara separou da mulher. A mulher tinha um filho, já tinha um outro companheiro. E ele começou a ficar com ciúmes do filho com o padrasto. Aí chega em casa para visitar a criança, deram uma bobeira, tirou a criança, levou para dentro do mato, enforcou a criança, 2 anos também. O pai enforcou até que a criança morreu, aí jogou dentro de um córrego. E o cara contando isso na maior frieza do mundo. Você gostaria que isso acontecesse com teu filho? O que é que você seria capaz de dar para uma tragédia dessa não acontecer na tua vida? Hein? E por que você fica às vezes se lamentando por coisas tão pequenas?
se amargurando por coisas tão insignificantes. Aí amanhã leva uma trauletada, amanhã tem um filho dentro de um caixão, aí vai dizer, eu daria tudo para ver meu filho vivo. Será que é preciso chegar a isso? É preciso? Pais irresponsáveis. Será que é preciso você ver teu filho morto para você tomar vergonha e amar teu filho e cuidar da tua casa, da tua família? Aí na hora que vê uma tragédia dessa, aí o cara se derrete. Aí é tarde. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Amém? Tira hoje, irmão, a amargura do teu coração. O que Deus tem falado esses últimos dias agora, Deus tem me cobrado algumas atitudes. Ainda tem um restinho aqui de amargura. Tem. Qual é o pastor que diz isso, hein? Ainda mais um pregador da graça de Deus. Mas eu sou de carne e osso, querido. Eu também erro. Só que eu sou macho para consertar. Eu sou homem para reconhecer que estou errado e consertar o erro. Ainda tem aqui um pouquinho. E eu quero, quando eu voltar agora para Natal, tirar definitivamente isso do meu coração. Não importa se a pessoa não presta, não importa o mal que ela me fez, eu tenho que fazer o que Deus manda. Porque senão isso me mata. Senão isso me destrói. Senão isso acaba com a minha saúde. É pouquinha coisa, porque eu não sou de deixar crescer não, mas tem pouquinho, um pouquinho não pode ficar, que o pouquinho se torna grande. Faça o mesmo, que aí você vai encontrar a verdadeira vida, aí você vai ser feliz, aí você não vai contaminar quem está à tua volta, aí você verá a graça de Deus se manifestando abundantemente na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Aleluia.